Olá, bem-vinda ou bem-vindo ao Techia Talks, um podcast sobre carreira, sucesso e desenvolvimento pessoal. Perguntas desconfortáveis para pessoas inquietas. Junta-te a nós nesta jornada pessoal e profissional. Seja bem-vinda ou bem-vindo ao nosso Techia Talks, um podcast sobre carreira, sucesso e desenvolvimento pessoal, onde fazemos perguntas desconfortáveis para responder a pessoas inquietas. O meu nome é Mariana, eu sou a fundadora da Techia, que tem como missão ajudar-te a fazer do teu trabalho uma alavanca para a tua vida de sonho. Hoje tenho comigo alguém que já queria trazer aqui há muito tempo. Ele é homem, marido, pai, empresário e tem uma tendência para fazer as perguntas certas, desafiar a pensar mais e melhor. O seu percurso foi trilhado desde cedo por uma veia de criador, de empreendedor, e tenho comigo hoje o Rui Cunho. Passou por várias empresas, grupos, sendo uma delas bem conhecida em Portugal, a Prozis, onde foi Chief Marketing Officer durante 9 anos. Mas é há mais de 20 que ajuda negócios de e-commerce a escalar as suas receitas. Rui, bem-vindo ao Techia Talks, finalmente aqui comigo, sem fugir, e pronto para espremermos aqui ao máximo o conhecimento que tens aí. Pode ser? Obrigado, Mariana, obrigado pelo convite. E eu não sei onde é que descobriste essas informações todas, mas está incrível. Acho que vou pedir esse resumo para mim. Pode ser, eu posso partilhar. Muito bom, muito bom. Olha, Rui, a nossa audiência aqui é maioritariamente malta profissional que quer mais da sua carreira. A maioria deles trabalham por conta de outrem. Alguns têm aqui as suas próprias ideias, que eventualmente um dia até podem pôr em prática. E é por estes meandros que eu vou explorar a nossa conversa hoje, para ter aqui um bocadinho da tua perspectiva de colaborador, de chefe, de empreendedor, estes vários papéis que foste tendo ao longo da tua vida. Ok? Boa, vamos a isso. E eu vou começar por essa due diligence, porque eu vou sempre atrás aqui dos meus convidados e gosto de começar no início. Então, eu fui fazer a minha pesquisa do Rui e vi ali que no ano de 1994 o Rui era DJ. Portanto, isso foi mesmo lá atrás. Publicidade, organização de festas foi a minha parte preferida. Quem era o Rui nesta altura e o que é que ele aspirava a ser? Olha, brutal, eu não estava à espera que fosse buscar assim tão lá atrás. É isso. Bom, acho que é a primeira vez que acontece isso. Aliás, houve uma vez o Pedro, também conheço, o Pedro Silva Santos, que me pediu umas fotos de infância. Eu fiquei assim a achar um bocado estranho, lá me mandei. Eu lembro-me, já há muitos anos, não é? Acho que denuncia a minha barba branca, não é? Denuncia um bocadinho. Mas eu ainda sou apaixonado por música, e quando era miúdo, adolescente, e esta história é mesmo verdade, que eu vou contar, eu tinha um crush por uma miúda, e então, na altura, ela tinha também um crush por um outro rapaz que não era eu. E o que era o rapaz? Era DJ. E eu fiquei a pensar, filho, não sei se pode dizer as neiras aqui, mas vou dizer, filho da mãe. E então eu pensei, também vou ser DJ. E assim foi, ou seja, consegui, já não sei como é que eu consegui começar a pôr música, mas o que é certo é que eu não estava à espera e apaixonei-me por aquilo, ou seja, a razão foi uma miúda, mas depois a paixão da música surgiu, ou seja, eu comecei a pôr música, comecei a tocar muito com os discos, na altura era vinil, agora já não se usa, quer dizer, agora usa-se outra vez, está outra vez na moda. Agora é uma coisa assim de culto, não é? É um hobby, é assim uma coisa, e acho muito bem, acho que é muito giro. Então eu comecei a ter contacto com isso e em poucos anos eu comecei a tocar em muitos sítios, em muitas discotecas, em muitos bares, tive algumas residências, e tive 9 anos enquanto DJ. Nesse percurso também foi engraçado porque deu-me a oportunidade de conviver com o mundo dos eventos, ou seja, de como é que se organiza eventos, como é que se promovem eventos, como é que se traz pessoas para dentro dos bares e das discotecas, não é? Porque as pessoas, elas não sabem, não é? Que muitas vezes nós temos uma determinada festa ou uma determinada temática. Então isso para mim foi muito interessante porque deu-me um background
que mais tarde foi muito útil, de como organizar as coisas, como fazer o marketing, como divulgar, como comunicar. E eu lembro de andar com a carrinha da discoteca. Na altura eu trabalhava numa discoteca que chamava-se Arcádia. Ainda existe o edifício, mas a discoteca já não existe. E então na altura o Adriano, que era o dono da discoteca, deu-me as chaves para a mão, que era uma carrinha, uma Seat Ibiza vermelha, e eu andava à noite, até às tantas da noite, a pregar nas árvores a publicidade, que na altura não havia Facebooks nem nada dessas coisas. Nas árvores. Lembras? Ainda se vê hoje em dia. Então era assim que nós fazíamos, andávamos a pregar nas árvores como é que se chamava aquilo? Os cartazes, não é? Os cartazes, não é? E andávamos tipo, sei lá, quilómetros e quilómetros a pregar nas árvores aqui à volta, pá, num raio pai de 15 quilómetros. E então era esse o marketing que nós fazíamos na altura. E pronto, foi uma experiência muito gira. Depois, uns anos mais tarde, eu estava a ficar muito gordo, muito, muito, muito cansado, porque já sabes, trabalhar na noite, não sei se sabes, mas imagino que deves saber, trabalhar na noite é muito desgastante. E eu costumo dizer aos meus amigos que se não tivesse que trabalhar à noite, eu ainda era DJ, porque a noite desgastou-me muito. E então, em determinada altura, eu tive que tomar uma decisão e dizer: não, isto já chega. Eu tinha 28 anos na altura e estava mesmo a sentir muito mal, porque trabalhava à semana, trabalhava ao fim de semana, trabalhava à noite, à tarde, e pá, tive que parar. E com pena minha, mas ao mesmo tempo, naquela altura, rejuvenesci pá, 10 anos. Quando eu deixei de trabalhar na noite, fiquei mais novo assim. De repente, as pessoas passavam por mim na rua e não me conheciam. Porque o efeito é mesmo muito grande, sim. É muito desgastante. Sunsets ou assim, não sei. Não havia muito na altura, sabes? Agora vê-se mais, mas naquela altura não havia muito. Era mais mesmo discotecas, bares. Não havia muito esta cultura de fazer sunsets ou assim, festas na praia. Eu adorava, quem me dera que houvesse. Mas isso só vi mais tarde. Quem sabe, um dia eu posso regressar. É verdade. Fazer um remember. Rui Cunha, DJ residente, Sunset. Remember. Já fiz alguns remembers, por acaso. Já me convidaram para fazer alguns remembers com um amigo meu, que também era DJ na altura, e ainda é. Hoje em dia ele ainda é, mas ele agora só faz coisas assim, tipo casamentos e assim, e eu já não gosto tanto disso. Mas de volta e meia eles convidam, e quando nós fizemos as festas Remember, era assim uma loucura, um sucesso incrível. Portanto, um dia destes, quando eu fizer, eu convido-te, Mariana. À espera deste convite, desse flyer, olha, pregado aqui na árvore em frente à minha casa. Exatamente, eu vou ir pregar um cartaz só para ti. Excelente, olha, gostei. Pronto, acho que já começamos bem então com uma pergunta que não te tinham feito nestes 1354 podcasts que já gravamos. É verdade. Fico feliz. Olha, e continuando aqui para a tua jornada profissional, tu começaste cedo a perceber que querias pôr as tuas ideias em prática. Também já vinhas um bocadinho desta proatividade. Criaste ali a primeira empresa em 2004, pelo meu due diligence. Depois voltaste ao mercado de trabalho por conta de outra, entre aspas, como CMO. Tu já, desde cedo, percebeste que querias trabalhar por conta própria? Não? Como é que foi esta decisão, digamos assim? Sim, basicamente foi por como é que eu ia dizer? Sabes que há pessoas na vida que sabem o que querem e há aquelas pessoas que sabem o que não querem. E eu sou a segunda. Na altura que eu comecei, o meu pai queria que eu trabalhasse. Aliás, eu estudei até ao 12º ano. Tive que repetir o último ano por causa de matemática. Andava lá a brincar, a passear os livros, não é? Andava a passear os livros. Então tive que fazer um ano extra para fazer matemática. E depois, quando terminei o secundário, o meu pai e a minha mãe perguntaram: como é que é? Queres ir para a universidade? E eu já tinha ficado um ano para trás e vi os meus amigos que tinham ido para a universidade. Ou seja, já tinham ido vários amigos meus para a universidade. E eu vi o que é que eles andavam lá a fazer. Basicamente, eles não iam para a universidade. Eles iam para a noite, não é? E pronto. E então eu disse, e na altura, os meus pais, eu sou de origens muito humildes, os meus pais sempre tiveram alguma dificuldade e não tinham muito dinheiro, não é? Então eu percebia que o dinheiro que eles ganhavam era mesmo... Era um esforço grande que eles tinham que fazer, não é? Para teres uma ideia, eu vivi numa casa até aos meus 16 anos que tinha uma casa de banho como aquela casa de banho dos cowboys. Não sei se já viste filmes de cowboys. É tipo no chão? Tipo
tipo um assento todo em madeira, tipo, estás a ver aquelas casas que vêm cá fora, dos cowboys, pronto, era tipo assim. Não tinha água em casa de torneira, para teres uma ideia. Não tinha água quente, era assim uma coisa mesmo. Hoje em dia já não é muito comum, mas na altura era. E eu vivia na casa dos meus avós. E então era uma vida de esforço, difícil, e eu via isso, não é? Apesar de ser criança, mas eu conseguia perceber. E quando eles me convidaram para ir para a universidade, eu como vi que os meus amigos andavam basicamente a passear os livros e ir para a noite e a gastar o dinheiro dos pais, não é? Porque tinhas que pagar o aluguer das casas, a alimentação, blá blá blá. E eu disse, pá, não quero porque eu não tinha a certeza do que é que eu queria. E como não tinha a certeza, fiquei, pá, olha, como não tenho a certeza, não vou estar aqui a queimar dinheiro aos meus pais. E então eles disseram, ok. E logo a seguir disseram, então vais ter que trabalhar. E o meu pai disse logo, pá, foi logo muito intransigente, foi, ok, vais trabalhar aqui para o banco, porque eu tinha um vizinho que era gerente do banco, e vais trabalhar aqui para o banco, vou falar com o seu Barreto, para ver se arranjas aqui um trabalho no banco. Eu quando me falou no banco, aquilo tipo, pá, foi como se, sei lá, tivessem ameaçado de morte, porque eu nunca me imaginei a trabalhar num banco, não é? E especialmente trabalhar de fato e gravata. Eu nunca me imaginei a fazer isso. E eu disse logo que não. Fui logo muito, muito intransigente, disse logo, não, nem pensar, um banco nem pensar. Ao que ele me respondeu, então tens que arranjar um trabalho. Pronto, e assim foi. É por isso que eu estava a dizer há bocado que a gente muitas vezes não sabe o que quer, mas sabe o que não quer, não é? Então, quando eu percebi, ok, não é isto que eu quero, eu vou ter que arranjar alguma coisa. O primeiro trabalho que eu tive foi, tinha uns amigos aliás, o irmão de um amigo meu tinha um bar, foi assim também que eu comecei a trabalhar na noite, e eles precisavam de fazer publicidade, precisavam de alguém que andasse a fazer publicidade. E eu, na altura, com 16 anos, eu fui dos primeiros, pelo menos aqui na minha zona de Guimarães, a andar de patins em linha. E aquilo, pá, chamava a atenção das pessoas. As pessoas ficavam tipo, uau, quem é? O que é que está aqui a passar, não é? Então andava eu ali de patins em linha, eu e os meus amigos, e pensei, e se nós começássemos a fazer publicidade de patins em linha na cidade? E aquilo chamava a atenção. É, que ideia. Então, Uau. então propusemos lá ao irmão dele, olha, nós podemos fazer publicidade para ti, tu pagas-nos, não é? Um X, um valor, já não me lembro quanto é que era. E a gente vai e faz publicidade. Éramos para aí 3, andávamos patins em linha na cidade toda a distribuir publicidade. E então assim foi, comecei a trabalhar aí. Depois, daí escalou, comecei a ir para o bar, trabalhar, comecei a trabalhar a lavar pratos, basicamente, a fazer tostas mistas, e passado um ano estava como DJ, porque entretanto passou-se aquela situação que eu te falei e eu percebi, ok, eu gosto disto, eu tenho jeito para isto. Então daí passei para DJ, mas como tu vês, o contacto com a comunicação e com a publicidade e com os eventos já vem muito daí de trás, mas foi de uma necessidade de fuga, que é eu não queria trabalhar para o banco, e então, só que eu também não queria ter o meu pai a chatear-me a cabeça todos os dias. Fiz tudo porque não quiseste o banco. Olha para isto. Exatamente. Então, a partir daí, pá, o resto é história. Ou seja, depois, com a experiência toda que eu fui ganhando, ou seja, eu não sabia se queria ser empreendedor ou se queria ser empresário ou ter a minha empresa, mas o que eu sabia é que queria ter a minha liberdade, isso eu sabia. Eu não queria viver naquela imposição, vamos dizer assim, que o meu pai queria para mim, não é? Ele queria que eu fizesse um trabalho mais comum, que é que as pessoas sonham, é? Pôr os filhos a trabalhar num sítio seguro, etc, etc. Toda a E eu não vida, queria isso. verdade. E lembro-me também de uma vez, uma história que eu já contei aqui há dias, eu não sei onde é que foi, que eu acho que vale a pena contar aqui, que foi das melhores experiências que eu tive na minha vida. E a experiência foi, nessa mesma altura, o meu pai tinha lá uma vaga no trabalho dele, e o meu pai trabalhava com bordados, com máquinas de bordados. Eram tipo tiares enormes, pai, com 20 metros de comprimento. E trabalhava de noite, trabalhava das 10 da noite até às 6 da manhã. E sempre trabalhou assim durante muitos anos. E então ele precisava lá de alguém para dar uma ajuda num fim de semana, acho que eram os domingos, porque precisavam de acabar uma obra qualquer. E ele disse, queres ganhar uns trocos? E eu, como não tinha grande autoridade para dizer que não é? Porque eu não queria ir para o banco trabalhar, tive que dizer que sim. Tipo, ok, está bem, pode ser. E lá fui eu trabalhar, acho que foi 2 ou 3 fins de semana, 2 ou 3 domingos, já não tenho bem a certeza, para a fábrica dele. Então o meu trabalho, basicamente, ensinavam-me eles que é, ok, tens que estar aqui a olhar para a máquina, passam lá assim umas agulhas na máquina, uma máquina muito comprida, e se a máquina desenfiar ou encravar, tu tens que vir aqui pôr direito, não é? Só que eles ensinaram-me aquilo, mas depois quando eu estava lá, não me deixavam mexer em nada.
Ou seja, eu simplesmente estava lá toda a noite a olhar para aquilo, a ver aquilo a passar. Então, quando havia um problema, vinha alguém e resolvia. E para mim aquilo foi uma tortura. Ou seja, uma noite parecia uma semana inteira. Yeah. Foi uma coisa assim absolutamente marcante. O que é que eu estou aqui a fazer? Exatamente, foi muito marcante. E por ter sido tão marcante, foi das melhores coisas que me aconteceu na vida. Porque eu disse: eu nunca na vida me vão apanhar aqui. Nunca na vida vou ter um trabalho destes. Porque eu não posso usar a cabeça, não posso usar. Pá, eu não estou aqui a fazer nada, ou seja, não estou a acrescentar nada. Estão-me a pagar, mas eu não estou a fazer nada. Não estou a aprender, não estou a evoluir, não estou a acrescentar valor. Mas para mim foi uma lição de vida brutal, que é tu teres a hipótese de escolha, de escolher aquilo que tu queres, não é? Daquilo que tu queres fazer na tua vida, teres a liberdade de escolher, é a coisa mais valiosa que tu podes ter. Porque quando tu és obrigado a trabalhar, como o meu pai era, trabalhava ali das 10 da noite até às 6 da manhã durante 30 anos ou mais, eu agora penso assim, agora percebo porque é que o meu pai às vezes não bate bem na cabeça. Sabes o que eu quero dizer? É verdade. Mas aqui um ok. Uh, Yeah. e então, isto para dizer que eu acho que às vezes estas experiências são das melhores experiências que nós podemos ter de vida, porque realmente podes não saber exatamente o que é que queres, mas fica muito claro o que tu não queres. E isso já é uma ajuda enorme, estás a ver? Então tudo isto me levou depois a querer criar projetos meus, ou seja, eu criar as minhas próprias oportunidades. Aquela ideia dos patins em linha, a ideia do DJ, a ideia de começar a fazer a publicidade, depois mais tarde criar a minha agência, enfim, ou seja, tu disseste bem, por isso que fizeste um trabalho de casa, acho eu, incrível, que é eu sou de certa forma um criador, que é eu gosto de criar as minhas próprias oportunidades. E inclusive a Prozis também foi assim, porque o Miguel era meu cliente da agência e a gente começou a criar ali uma relação interessante. Era um cliente que, apesar de não ser o maior cliente que eu tinha, mas era um cliente que consumia mais serviços, apesar de ter clientes, sei lá, 30, 40, 50 vezes maior que ele. E nós criamos ali uma empatia muito grande e eu também consegui ver na minha cabeça que, ok, isto pode ser mesmo um futuro negócio para eu também colaborar. E também foi assim um bocadinho que nasceu. Eu se calhar já me estou a adiantar, portanto vou deixar interromper-me e fazer perguntas se quiseres. Há de Mas haver, basicamente há de foi haver. assim. Excelente, excelente, ok. Tu tocaste aí num ponto que era uma das perguntas que eu tinha aqui, porque quando eu fui fazer a minha due diligence, eu bati nesse ponto da licenciatura, que tu já explicaste aqui. E uma das perguntas Uhum. que nos surge mais a nível de carreira, profissão, seja na mesma área ou noutra área, numa Uhum. transição de carreira, é: não tenho licenciatura. Isto é um problema, não é? Qual é que é a tua visão sobre isto? Para ti, o que é que tu foste Sim. sentindo e também tu como empresário, pessoa que contrata, não é? Chefia? Uhum. Bom, assim, eu se calhar sou um bocado polémico nisto. Eu vou ser polémico, ok? Vou dizer o que me vai na cabeça. Porque, assim, a mim não me fez falta nenhuma, sou sincero. A mim, acho que se eu tivesse ido para a universidade, acho que foi mesmo uma decisão acertada. Eu acho que ia atrasar muito a minha vida. Não tenho nada contra quem vai para a universidade, não é isso, não é isso que está em questão, mas por exemplo, mesmo as minhas filhas, eu tenho uma filha de 13 anos e uma de 6 anos. Mesmo a minha filha de 13 anos, já falei com ela e já combinamos que ela aos 16 anos vai trabalhar. Ela não precisa trabalhar, graças a Deus, mas nós combinamos que ela vai trabalhar. Porque é importante que ela perceba como é que o mundo funciona, não é? E também perceba o que é que ela gosta e o que ela não gosta. Tal e qual como eu tive, aquela experiência que eu tive, eu quero que ela tenha o mais cedo possível. Quanto mais cedo, melhor, não é? Agora, se ela quer ir para a universidade, isso já é com ela, já não tem nada a ver com o assunto. Eu acredito é que nós temos que aprender a aprender. É só isso que nós temos que saber, é aprender a aprender. E hoje em dia, não é? Hoje em dia, cada vez mais, e vivemos na maior transformação das nossas vidas, provavelmente, a seguir à internet, que foi a primeira, não é? Vivemos na era da inteligência artificial. E a minha questão é: faz sentido ir para a universidade? Ainda faz sentido? Não sei se faz, percebes? Agora, se vais para lá para aprender a aprender, ok, tudo bem, mas se calhar não precisas ir para a universidade para fazer isso. Se calhar podes aprender isso de outras formas, não é? Como eu fiz, que foi experimentando, ir fazendo coisas, experimentando, ver o que é que gosto, o que é que eu não gosto, fazendo asneiras, não é? Fiz muitas, mas eu acho que é assim que se aprende mais rápido, porque o que vejo acontecer muitas vezes é as pessoas vão para a universidade e depois saem de lá e parece que precisam mais 2 ou 3 anos para aprender como é que a vida funciona. Como é que é não é, o mundo empresarial, o mundo profissional, e a minha questão é: será que é necessário
estes anos todos de universidade, se calhar seria suficiente, se calhar pode aprender aquilo que é o básico, o 80-20, para depois, se calhar, ir para o mercado de trabalho e lidar com a realidade. Pelo menos a minha experiência foi essa, percebes? Agora, também tenho amigos e colegas que foram para a universidade e também tiveram percursos muito interessantes. Portanto, eu não posso falar da experiência deles, mas esta foi a minha experiência. Sim, nós falamos muito da nossa, não é? Temos sempre a nossa amostra e é isso que causa a nossa opinião e a nossa visão, a nossa perspectiva. Mas sabes que durante uns anos eu tinha um complexo de inferioridade por causa disso. E foi engraçado que eu, uma altura, candidatei-me a uma escola, isto já foi há muitos anos, há 20 anos atrás. Eu aprendia muitas coisas sozinho, não é? E uma das coisas que eu aprendi sozinho foi a trabalhar com Photoshop e com Illustrator e aprendi várias coisas. Na altura, por acaso ontem estava a pensar nisto, que engraçado. A sério, coisas engraçadas, que é, eu na altura consegui um curso qualquer de Photoshop, da Adobe, pirateado, qualquer, descarreguei da net, eram para aí 10 CDs. E eu, na altura, comecei a ver aquilo era o CD, não havia YouTube, não havia nada disso, era tipo, eu metia o CD, era um de cada vez, ia fazendo as aulas. E fiquei muito bom a trabalhar com Photoshop. E depois, não era só Photoshop, eram várias ferramentas. E depois, uma altura, sei que mandei o currículo para uma escola de formação qualquer e eles ficaram muito entusiasmados com a minha experiência, com o meu know-how. E ligaram-me, já era para me contratar, para eu dar formação lá ao pessoal. E quando cheguei lá, eles pediram-me o certificado de licenciatura, blá blá blá, assim, uma coisa desse género. E eu disse, mas eu não tenho licenciatura. E basicamente eles negaram-me a entrada por causa disso. E naquele dia eu lembro perfeitamente que eu disse para mim próprio, disse, um dia ainda me vão pedir por favor para dar aulas. E isso aconteceu. Uns 15 anos depois. Depois, uns 15 anos depois à frente, dei aulas na Universidade de Coimbra, cheguei a dar na Católica e depois convidaram-me e eu neguei. Ou seja, foi uma... Agora vou ser foi uma eu olho para isso agora e digo assim, era mesmo totó, mas pronto, não importa. Mas foi aquelas vitórias que de certa forma quebrou aquele complexo de inferioridade que eu tinha. Foi tipo, ok, eu consegui. Foi, percebes? Pode ser uma coisa um bocado totó, não importa, mas para mim mudou um bocadinho. Foi quase como um objetivo conquistado. Foi tipo, eu disse que não precisava de diploma nenhum, nem de licenciatura para fazer o que eu queria. E consegui. E eu acho que isso às vezes são aqueles momentos que também nos desbloqueiam, não é? Tipo, porque a gente tem crenças que nos limitam e de certa forma vivemos com esses complexos, não é? Que nos tiram autoestima, confiança, e não faz sentido para mim. Hoje em dia, é por isso que eu também quero passar isto para as minhas filhas e também para as pessoas, porque, como sabes, não é? Eu também sou mentor, e quero passar para as pessoas aquilo que eu também vivi, que é não precisamos de provar nada a ninguém. Precisamos é de fazer aquilo que é necessário fazer para atingir os resultados que queremos, mas não por causa dos outros. Fazê-lo porque nós queremos atingir determinado resultado, mas nunca por causa da expectativa dos outros. Isso às vezes ocupa-nos tanto tempo, não é? Ocupa-nos tanto espaço mental e impede-nos de simplesmente arregaçar as mangas e fazer, porque começamos a pôr essas desculpas e situações na nossa mente e depois a coisa Sim, como é que se chama? É o síndrome de impostor, não é? Síndrome de impostor. Sim, nós falamos muito disso, muito. Exatamente. Espetacular, gosto dessa visão. Olha, eu tenho aqui uma pergunta muito curiosa para ti, que é sobre a diferente perspectiva, se é que para ti mudou entre o que é ser um colaborador e o que é ser o empresário ou o chefe. Porque a verdade é que muitas vezes existe uma visão bastante diferente. Os colaboradores não entendem a empresa não entende o colaborador. Uhum. Tu achas que a tua perspectiva mudou à medida que tu foste mudando de papel? Uma boa pergunta. Sim, mudou. Acho que mudou. Embora eu, como disse, eu sempre fui a pessoa que corria atrás e que criava as próprias oportunidades. No entanto, mudou principalmente... Eu só tive... Aliás, minto, ia dizer que só tive um emprego, tive 2, porque depois trabalhei na Prozis, mas não era bem um emprego, era como se a empresa fosse minha e também era, de certa forma, tinha uma pequena participação. Mas o meu primeiro emprego, eu só fui uma única vez a uma entrevista de emprego na minha vida.
Fui uma vez, entrei na empresa e nunca mais fui a nenhuma entrevista. E então foi aqui numa empresa, não importa agora os nomes, mas era uma empresa era uma agência que desenvolvia sites e eu comecei a trabalhar nessa agência. E eu sempre fui o empreendedor, o intrapreneur, ou seja, o empreendedor dentro da empresa, não é? Porque eu já era o meu perfil, era ser empreendedor, fazer coisas e isso. Mas mudou a minha perspectiva neste sentido. É que enquanto colaboradores, nós só vemos uma parte da realidade de uma empresa. Uma parte bastante reduzida. Não é? E pronto, é normal, não é? Porque nós não estamos em contacto com as outras coisas, se calhar não estamos em contacto com os clientes. No meu caso era raro, estava uma vez ou outra, mas não era eu que fazia se calhar a parte comercial, não era eu que tinha que relacionar-me com o cliente, não era o gestor de projeto, era simplesmente a pessoa que desenvolvia, não é? Que desenvolvia os sites, etc. Não tinha que lidar com sei lá, os impostos, as contas, enfim, os recursos humanos, tudo aquilo que é necessário dentro de uma empresa. E eu não tinha conhecimento dessa realidade. Esse é um ponto. E segundo, às vezes sentia-me injustiçado dentro dessa empresa, principalmente porque eu sentia que davam oportunidades a outros que não me deram a mim. Eu sentia isso, e também foi uma das razões para eu ter saído dessa empresa, foi eu sentir isso. Portanto, há ali muita coisa que na minha primeira experiência de emprego eu não via, não conseguia ver, nem sequer conseguia imaginar, ok? Depois, quando criei a minha agência, logo a seguir, comecei a perceber que, afinal de contas, isto é muito mais do que o que eu estava a pensar. É muito mais complexo. Por exemplo, começando logo por como é que se angaria negócio, como é que se angaria clientes. Começando por aí, foi um choque, não é? Foi um choque. Para teres uma ideia, como é que nós angariávamos clientes naquela altura? Pegávamos nas páginas amarelas, que eram calhamaço, e mandávamos faxes para vender sites na internet, imagina. Uau! Mandar faxes, não era e-mails, porque ninguém usava e-mail, mandávamos faxes para vender sites na internet. Imagina a dificuldade que isto era, não é? Tipo, primeiro, ninguém queria um site na internet porque não sabiam o que era, não é? E segundo, depois tínhamos que lhes vender a ideia, não é? Mas isso, desde o momento em que estás a pregar flyers numa árvore, foi uma grande evolução. Assim, páginas amarelas. Parece. Foi sem dúvida. Mas, ou seja, eu tive contacto, ou seja, tive que fazer tudo que é necessário para uma empresa funcionar. Então a gente transforma-se num colaborador que só faz uma ou duas coisas e de repente é a pessoa que faz tudo, não é? E eu na altura era sócio, tinha a minha irmã a trabalhar comigo, ela era a minha sócia, embora eu é que tinha experiência, ela era muito verdinha, estava a começar e tal. Então, pronto, eu é que era praticamente o responsável por pôr as coisas a funcionar. E eu lembro-me mandávamos milhares de faxes, conseguíamos marcar para aí uma reunião por cada, sei lá, 500 faxes que mandavas, depois ainda tinhas que ir às reuniões e não convertias se calhar para aí, sei lá, 20% das reuniões. Então andava a fazer reuniões, bater porta, literalmente a bater porta, e eu que nem sou uma pessoa muito comercial, mas tive que fazer esse trabalho. Eu tive que fazer trabalho para além de fazer a parte comercial, depois tínhamos que vir e desenvolver os sites, tínhamos que, tudo que é necessário, limpar, se for preciso, o escritório, tínhamos que fazer a contabilidade, tudo que uma empresa, não é? Que envolve o trabalho de uma empresa, embora fosse uma pequena empresa na altura, era uma microempresa, mas tínhamos que trabalhar essa parte toda, não é? Tínhamos que tratar de todas essas áreas. E para mim isso já foi um choque muito, muito grande e também me permitiu valorizar mais, se calhar, as pessoas que eram os meus chefes, não é? Vamos dizer assim. E depois, mais tarde, quando eu estive na Prozis, ainda mais, porque aí a complexidade é muito maior. Ou seja, estamos a falar de uma empresa quando eu saí de lá já eram mais de 400 pessoas. Portanto, fomos do zero, literalmente do zero, porque ele era meu cliente, o Miguel. Fomos do zero às 400 e tal pessoas. E a minha equipa chegou a ter quase 40 pessoas, ou seja, depois ter que lidar também com a gestão da equipa não é fácil, lidar com os egos, lidar com às vezes mesmo com falta de vontade das pessoas, às vezes, ou seja, há mesmo muitas questões que as pessoas, que passam completamente ao lado das pessoas, que elas não imaginam que são desafios grandes nas empresas, como por exemplo despedir uma pessoa, ou saber se despeço ou não despeço, ou como é que eu posso depois
gerir a motivação da equipa quando acabaste de despedir uma pessoa, por exemplo. Há muitas coisinhas que eu agora estou-me a lembrar agora porque estás a falar nisso, que eu já nem me lembrava disto, mas há muitas coisinhas, muitos detalhes que a gente nunca teve que lidar, não é? Por exemplo, aconteceu-me a mim, eu tive que não foi bem despedir, mas não renovei o contrato, porque há aqueles contratos que são feitos por X tempo de experiência. Eu contratei uma amiga minha e tive que deixá-la ir. Isso foi uma experiência marcante para mim. Tive que lhe dizer, olha, tu não vais ficar aqui. E era uma pessoa amiga do meu círculo, estás a ver? Então passei assim por desafios bastante, bastante difíceis. Mas respondendo à tua pergunta, eu acho que realmente as pessoas não têm noção. Por exemplo, quando há pessoas que só trabalharam numa parte, né? Eu tive a sorte de experimentar as diferentes, digamos, partes das empresas, sendo empresário, ou se quiseres patrão, vamos chamar assim, e sendo colaborador. Eu tenho essa experiência. Por exemplo, o Miguel Milhão, da Prozis, ele nunca teve a experiência de ser empregado. Ele sempre foi o chefe. O chefe, o CEO, o dono. Que eu acho que é uma desvantagem enorme. Enorme mesmo. Aliás, aqui que ninguém nos ouve, brincadeira, o Miguel sempre teve desafios com isso. Claro, muitos desafios. Porque ele não sabia lidar com as pessoas, talvez porque se calhar nunca teve essa experiência. Daí ele também ter contratado outras pessoas e que são melhores que ele, etc, etc. Não importa, agora também não interessa aqui a conversa, provavelmente ele agora já deve estar muito melhor, mas na altura eu lembro que era um desafio. Mas quem já teve nos dois papéis, pelo menos consegue perceber melhor. E eu acho que para mim foi bom, no sentido que eu conseguia gerir a minha equipa e lidar com os meus diretores. Apesar de eu também ser diretor, mas eu reportava ao CEO e durante uns anos foi o Miguel e depois foi o Jorge. E eu costumava dizer que eu era o amortecedor, eu levava pancada de cima e de baixo. E era literalmente assim, enquanto diretores... O que é? Estavas num hambúrguer a ser squeezed. Exatamente, mas é verdade, tu também deves lidar com isso, provavelmente. Também acho que já foste líder da equipa, não é? Então nós lidamos com isso, nós somos um amortecedor, estamos ali, é quase como uma almofada, não é? Estamos a levar de um lado e do outro, não é? E temos que aprender a gerir isso, não é fácil, não é? Gerir as expectativas de um lado e do outro, para tentar fazer com que a comunicação flua, que os projetos andem para a frente. É uma experiência também muito desafiante. Portanto, o que é que eu posso dizer? É que se as pessoas puderem ter esta experiência, nem toda a gente vai ter, se calhar, porque nem toda a gente quer ser empresário, mas se as pessoas puderem ter pelo menos alguma empatia, ajuda muito, porque realmente toda a gente, não é fácil para ninguém, não é fácil para o colaborador, mas também não é fácil, de certeza absoluta que não é fácil para o empresário ou para o empreendedor, porque ele é que lida com, desculpem lá a expressão, com a merda toda do dia a dia. E acreditem que há muita mesmo, mesmo muita, porque as contas têm que ser pagas. Agora, também compreendo que enquanto colaborador também é preciso saber ser reconhecido, é preciso também haver reconhecimento, e às vezes o reconhecimento não é financeiro, às vezes é só simplesmente reconhecimento. É preciso respeitar o trabalho das pessoas, porque é muito fácil a gente deitar fora o trabalho e não nos... Por exemplo, vou dar um exemplo, não é? Nós tínhamos uma pessoa que era a Ângela Escada, que ela é psicóloga e ajudou-nos durante muitos anos, e ela um dia chegou à nossa beira e pegou num papel, por acaso não tem aqui nenhum, senão mostrava o que é que ela fez. Mas basicamente pegou num papel e amassou o papel todo. Aliás, não foi assim, a analogia é esta, até podes usar com as equipas, se quiseres. Que é, pedes à tua equipa, não é? Pedes à tua equipa, isto é para líderes, é principalmente para diretores, líderes. Pedes a uma equipa de líderes e diretores e pedes a eles para fazer um desenho, por exemplo, sei lá, da casa dos sonhos deles. Vamos imaginar. E a pessoa faz ali o desenho e tal, e mostra, olha que giro o meu desenho e tal. E tu vais à beira deles, pegas em cada desenho, amassas e deitas ao lixo. Direto, zau. Direto. Já conhecias este exercício? Opa, a minha professora da primária fez esse exercício com um aluno lá. Eu lembro-me do cesto do lixo neste momento. Bom, com os miúdos não é boa ideia, mas é mais para líderes isto. Porque é que Mas a ideia é essa valorização, não é? Ou desvalorização, neste caso, do trabalho que a pessoa fez. Isso mesmo. O que acontece muitas vezes é que
lá está, os líderes, estamos a falar de lideranças aqui, pode ser mais altas ou mais baixas, não importa, às vezes não valorizam o trabalho das pessoas e descartam assim como se fosse um papel esmagado que deitas no lixo. Tipo, Às vezes, isso está mal. Pumba. E não é só, às vezes são trabalhos que andaste meses, e isso acontecia muito, por exemplo, na Prozis, porque o Miguel era muito disruptivo, ele muda de ideias muito rápido. Sim. E também é isso que o faz muito um bom gestor e o sucesso que ele é. No entanto, não havia depois essa comunicação para as pessoas, não é? Então tinha que haver, lá está, o tal amortecedor para fazer isso. Mas para as pessoas pensarem, imaginem que vocês estão 6 meses a trabalhar numa coisa qualquer e vem o vosso chefe e diz, pá, olha, já não vais fazer nada disto, pega naquilo e deita ao lixo. Como é que as pessoas se sentem, não é? Isto é um exercício poderoso para trabalhar e para usar com os FIAs, porque realmente, às vezes, valorizar um colaborador não é só pagar-lhe mais ou dar-lhe um prémio, não, é isto também, são esses detalhes, não é? É como é que nós gerimos as pessoas, são seres humanos e elas investem ali muito tempo delas, não é? Da vida delas, porque nós passamos, acho que é 60% da nossa vida a trabalhar, salvo erro, ou mais, não tenho mais certeza. Imagina o que é de passar as horas e horas, semanas e semanas, meses e meses, e de repente chega lá o chefe e diz, pá, já não é preciso nada disso, agora arranjamos uma empresa que vai fazer isso. E deita o teu trabalho todo para o lixo, pela sanita abaixo. Às vezes são estas pequenas coisas que vão dando cabo das relações e dando cabo, no fundo, da cultura, não é? Das empresas, é não haver esse cuidado. É um exemplo apenas, não é? Sim, excelente. Já foste respondendo às perguntas que eu tinha aqui de desculpa. Não, está ótimo. Que continua a ser um desafio grande e este alinhamento entre colaboradores e empresários, que é dos temas que eu tento mais trazer para cima da mesa, porque eu costumo dizer que para mim houve 3 momentos de uou, isto afinal é assim, que foi quando eu tinha 18 anos e percebi que os adultos não sabiam tudo. Para mim foi um choque, porque eu achava que as pessoas grandes sabiam tudo, e depois quando percebi que afinal não, que eles também erravam, para mim foi um choque, porque tiraram um bocado o tapete debaixo dos pés. Isso. Depois quando passei para manager, foi, ok, isto afinal há um outro lado da moeda que eu desconhecia totalmente, e agora mais recentemente quando passei para empresária, então aí foi assustador, ou seja... Mas tu fizeste o percurso todo, isso é excelente. Sim, dá para ter essa perspectiva abrangente, dá para ter essa perspectiva e agora ir atacar os pontos, mas eu acho que quando nós nunca tivemos essa perspectiva, como tu estavas a dizer, nem toda a gente vai experimentar ser empresário na vida, mas se conseguirem organizar um projeto em que vocês sejam tipo one man show e tenham que fazer tudo, não é? Sim. Vai-vos dar uma... Até pode ser imagina, alguém que, sei lá, faz parte de uma associação qualquer ou faz assim uns eventos lá na junta de freguesia, ou o que for. Isso já dá para ter uma ideia, não é? Porque tens que lidar com pessoas. Da complexidade e da grandeza, sim. Eu acho que isso vai ajudá-los a ser colaboradores muito, muito melhores. E aquilo que é o correr atrás, sabes? Porque, por exemplo, o que é que eu acho que diferencia mais o empreendedor de uma pessoa que nunca imaginou, nunca pensou ser empreendedor? A principal diferença é o empreendedor, ele tem que... Os americanos usam uma expressão que é, ele tem que fazer chover, make it rain. Make it rain. Não é? Os colaboradores não. Eles, aqui, principalmente na nossa sociedade, não é? Que é uma sociedade um pouco socialista, não é? As pessoas agarram-se ao certo, é tipo, vou ter um emprego para a vida e ninguém me pode mandar embora dali, nem que eu não faça nada ou que eu faça muito pouco, eu estou ali e estou seguro. Enquanto empresário ou empreendedor, se nós fizermos isso, o mercado dá cabo de nós. Mas tipo, no dia a seguir. Não é? Então a principal diferença é isso, é que enquanto nós somos colaboradores, nós podemos ser intraempreendedores. Ok, podemos ser, mas há muita gente que não é e tipo, desculpa, não quer saber se está a fazer o suficiente ou não para que a empresa seja rentável. Mas o empresário não, o empresário tem que garantir isso, não é? Essa é a principal diferença. É que tem mesmo que garantir para que toda a empresa sobreviva, tem que garantir que está a chover, não é? Que está a chover clientes, que está a chover dinheiro. Um colaborador, claro que não estou a dizer que
que as pessoas não se preocupam, não é isso que eu estou a dizer, mas não tem que se preocupar tanto, porque está mais assegurado, não é? Sendo que não, segurança é uma ilusão, não existe segurança em lado nenhum, porque se eles não fizerem um bom trabalho... Podes mesmo ter dias em que não te preocupas. Mas pode, não é? Não pode ter dias em que não se por exemplo, o que é que acontece quando ficas doente? Não é? preocupa. Ficas logo preocupado. Eu, pelo menos, quando fico doente, eu fico... Não vou dizer fico preocupado, porque já estou numa fase da minha vida que já não tenho que me preocupar. Mas fico preocupado pelos meus colaboradores, fico preocupado pelos meus clientes, porque não estou a entregar o que eles esperam, não é? E estou doente, enquanto estou doente, se tiver uma semana doente... Por exemplo, eu não meto baixa, eu não me lembro de meter baixa. Sei lá, já sou empreendedor nesta empresa há 7 anos, já tive outra durante também 4 ou 5 anos, e eu não me recordo de meter baixa. Porque não dá. Pá, tu é que tens que fazer chover. Percebes? E mesmo quando estás doente, olha, tenta passar rápido, que é para recuperar. Agora, não é? Agora, enquanto colaborador, uma dor de cabeça vou meter baixa. E as movimentas, não é? Porque as empresas muitas vezes também dão esse tipo de baby de estás mal, exatamente. E eu não me volto a dizer, não estou a julgar as pessoas, embora algumas deviam ser julgadas mesmo, porque aproveitam-se da situação. Eu sei que as pessoas têm os seus direitos e que toda a gente pode ficar doente, mas eu só estou a convidar as pessoas também para se porem na pele de um empreendedor, que é, mesmo nessas situações que ele está a precisar de descansar, muitas vezes ele faz das tripas coração para que as coisas continuem a funcionar, percebes? Deixa-me só dar aqui um outro exemplo. Por exemplo, tenho uma amiga minha que também é minha cliente, e obviamente não vou falar em nomes porque para proteger aqui também as pessoas, que ela há uns 6 meses atrás, acho eu, estava de férias, ela estava na nossa mentoria e mandou-me uma mensagem a dizer que tinha sido diagnosticada com um cancro da mama. Opa, e foi assim um choque, não é? E ela tem uma empresa para gerir, não é? E foi e é um desafio ainda hoje em dia para ela desligar-se da empresa para tratar dela. Percebes onde eu quero chegar? Ou seja, como é que tu curas uma doença? Opa, é tratando de ti, focar-te na tua cura, não é focar-te no trabalho, é focar-te na cura. E ainda há dias ela mandou uma mensagem, tínhamos tido uma sessão de mentoria, e ela disse: Rui, vais-me desculpar, mas eu não vou fazer nada daquilo que tu me sugeriste, porque isto está-me mesmo a fazer mal à minha saúde. Eu tenho mesmo que desconectar da empresa, porque senão nunca mais me vou curar. E naquela altura eu disse: esquece, vamos congelar aqui a tua matrícula e quando estiveres boa logo se vê. Mas, ou seja, uma pessoa que está ali numa situação de vida e de morte, não é? Porque é uma situação complicada, ainda assim estava a investir tempo na mentoria, a implementar, não é, alterações na empresa para que as coisas continuem a funcionar, não é? E é uma empresária. Não é fácil, não é? Isto não é fácil. E eu, por acaso, sofri um bocadinho quando... porque eu ponho-me na pele dela, não é? Eu também sou empresário, sou empreendedor. Imagino que se me acontecesse a mim, não é? Eu ficava... ela lidar com aquilo com 3 filhos, ainda por cima. Não é fácil, não é? E eu acho que às vezes... Eu não sei, eu sei que este podcast é para profissionais e tudo mais, mas também deixa-me aproveitar para passar para as pessoas esta mensagem de que realmente eu acho que os empresários, os empreendedores são heróis, principalmente em Portugal. Acredito mesmo nisso. E atenção, podem ser empreendedores dentro das empresas também, como eu disse há bocado, intra-entrepreneurs, não é? Mas são heróis porque muitas vezes também claro que há empresários e empreendedores que só fazem as neiras, mas tudo bem, há de tudo em todo lado, não é? Mas eu conheço alguns bons, gente boa, gente que se preocupa com o próximo, que quer trazer o melhor para a nossa sociedade e que passa por situações que as pessoas nem imaginam, não é? E às vezes as pessoas quase que demonificam, nem sei se existe esta palavra, demonizam os empresários, as empresas, e isso eu acho que está muito errado isso, porque são seres humanos que tiveram a coragem de fazer o que estão a fazer e que muitas vezes alimentam muitas famílias e que muitas vezes a custo da própria saúde.
não é? Como nestes casos, não é? Como que eu estou a falar. É verdade, é verdade. Obrigada por trazer isso para cima da mesa. Sabes que eu, quando comecei a Tecchia, eu só era colaboradora nessa altura, portanto não fazia ideia que era ter um negócio, e eu achava que toda a gente dava o máximo de si no trabalho. Esta era a minha assumption. E quando eu comecei a perceber realmente a perspectiva das pessoas, eu percebi-me que há mesmo esse conceito de que as empresas só querem pagar o mínimo, querem me explorar ao máximo, e então acho que também faz um bocadinho parte da nossa missão desconstruir essa Claro. visão tão irrealista, não é? Por isso, essa perspectiva que estás a partilhar é extremamente importante e espero que faça alguns colaboradores chegarem ao trabalho e darem um abracinho ao chefe, um abracinho final. Isso é que era. Isso é que era. Isso é excelente, isso é excelente. Humanos, também queremos carinho. Se não se matarem já é bom. Pronto, já é bom, já não é mau, já não é mau. Olha, já que estamos a falar aqui de uma parte mais pessoal da vida, digamos assim, eu vou-te colocar aqui uma pergunta que até trabalha o meu próprio enviesamento, porque eu dei por mim a só fazer estas perguntas a mulheres. E foi um dos convidados que tivemos aqui que trouxe isto para cima da mesa. E então eu vou-te fazer a ti esta pergunta que... Estou com medo. Não, é tranquilo, acho que é tranquilo. Foste colaborador, empresário, mas no meio de tudo também foste, e és, marido, pai. Como é que foi estas transições de, primeiro, surgir uma companheira de vida ao teu lado e depois surgirem 2 rebentos para gerir, não é? Que também dá trabalho. O que é que abanou? O que é que mudou? Que ajustes é que isto provocou na tua vida profissional, não é? Sim, sim. Olha, primeiro eu quero assumir que não sou perfeito, nem um pai perfeito, longe disso. Eu sou um bocadinho obcecado, sempre fui. E como dizia isto também era uma frase do Miguel Milhão, ele dizia que a Prozis tem o sucesso que tem porque nós, e ele referia-se aos diretores da empresa, somos obcecados. E eu acredito nisso, acredito mesmo nisso, que se não houver algum nível de obsessão, podes ter resultados, mas nunca vais ter resultados realmente assim mesmo grandes e fora do normal, não é? Fora da curva. E é por isso que eu estou a dizer que eu sou o imperfeito, porque muitas vezes vem a minha filha, ainda por cima eu trabalho em casa, não é? Ela entra por aqui dentro e eu, papá, e eu, sai daqui que eu estou a trabalhar, estou numa reunião. Não é fácil, vamos dizer assim, não é fácil. Cada um faz o melhor, mas foi um desafio. Assim, ter filhos, tu ainda não tens, não é? Mas ter filhos é das melhores coisas que nós podemos ter. E aliás, eu tenho 2 porque eu, em determinada altura, sentia saudades da minha filha Maria quando ela era pequena, e então convenci a minha mulher a termos outro. Disse, já tenho saudades. E é mesmo verdade isto, tinha saudades mesmo. E pronto, então eu adoro as minhas filhas, e como qualquer pai, mas é mesmo uma experiência de vida espetacular, porque faz-te crescer também. Agora, é mesmo desafiante, porque requer muito tempo, muita atenção, e às vezes nós sentimos, como eu me sinto, às vezes um mau pai, porque tipo, começo a pensar, devia estar ali, devia estar a fazer qualquer coisa com elas, enfim, não é fácil, é um desafio, é mesmo um desafio muito grande. E então mudou, só para te responder mais diretamente, mudou mesmo muita coisa. As prioridades mudaram, embora é um desafio muito grande tu conseguires separar-te ou dividir-te, vamos dizer assim, e conseguires ter tempo para tudo. Neste momento eu tenho mais tempo, porque lá está, porque também construí um negócio que, apesar de ainda trabalhar bastante, acho que trabalho demais ainda, mas construí um negócio mais de lifestyle, não tanto de... por exemplo, o negócio da Prozis não é um negócio de lifestyle, é um negócio para crescer muito e uma empresa gigante. E eu neste momento tenho um negócio de lifestyle, que é um negócio que alimenta o meu estilo de vida. E que há dias, por exemplo, hoje não é um dia que esteja a fazer assim muita coisa. Tínhamos o podcast e tal, estou mais relaxado, fui almoçar com a minha mulher, no primeiro dia de São Valentim e tal. Foi tipo um dia assim muito mais tranquilo. De manhã íamos gravar um podcast, eu e o meu sócio, acabámos por não gravar nada e ficámos na treta durante 2 horas. Portanto, para mim isto é um negócio de lifestyle. É a gente, ok, há momentos em que trabalhas muito, mas depois há outros momentos que olha, apetece-me relaxar e vou relaxar porque também trabalhei para isso e ganhei dinheiro para isso. Portanto, neste momento eu tenho essa sorte de poder ter um negócio de lifestyle e parar de vez em quando. Vou com a minha filha, olha, para a semana, por exemplo, vou ao dentista com ela, ou vou fazer não sei o que com ela, enfim,
o que for, mas ainda assim é um desafio, porque a vida é muito corrida, principalmente a vida de um empreendedor é muito corrida. Nós não temos horários, não é? Como tu sabes, às vezes há fins de semana que trabalhamos, à noite trabalhamos, sei lá, é quando tem que se trabalhar, não é? Portanto, mudou muita coisa, mas ao mesmo tempo eu também acho que consegui desenhar a minha vida para conseguir ter algum tempo para as minhas filhas e para a minha mulher também. Portanto, apesar de ser desafiante, o que eu aprendi, ou se calhar o conselho que eu posso dar às pessoas é, se realmente querem ter mais tempo para fazer as coisas, seja com os vossos filhos, seja o que for, seja o que vocês queiram fazer, até se calhar viajar e andar por aí no mundo a fazer coisas, como a Mariana, por exemplo. É isto. É possível. Agora, é preciso haver muita intenção por trás. Ou seja, nós temos que ter a intenção clara, tipo, o que é que eu quero? Ou então, pelo menos, o que é que eu não quero, que era aquilo que falámos no início. Então, se não quero estar preso a um horário das 9 às 5, então se calhar tens de começar a pensar ou em fazer carreira numa empresa diferente, ou então, porque não criares o teu próprio negócio, que pode ser um negócio de estilo de vida. Basicamente é isso. Excelente. Nunca tinha tido tão claro esse conceito, sabes? Gostei. Muito bom. Foi. São muitos anos a virar frangos, como diz o outro. Eu disse que também fazias as perguntas certas no momento certo, portanto faz. Olha, vou passar aqui para a nossa pergunta da praxe final, ok? Também é levezinha, prometo, não dá nada. Que basicamente é, sabendo aquilo que o Rui de hoje sabe, o que é que tu dirias ao Rui do passado no início da sua carreira profissional? Aí nos teus, que é 17, 18, quando não vou para a faculdade. 16 anos. Mais ou menos. Eu comecei a trabalhar aos 16, acho. O que é que eu diria? Olha, eu diria o que eu digo, acho que digo a quase toda a gente, inclusive às minhas filhas, que é confia em ti. Confia em ti, porque, e eu estou a dizer isto para o Rui, mas obviamente que estou a dizer para a Mariana e para toda a gente. Confiem. Agora, é importante ter claro, mais uma vez, o que nós queremos ou o que nós não queremos. Ter as regras bem definidas. Saber os nossos valores, quais são realmente os nossos valores. Porque, por exemplo, um dos valores que me levou a... Não falámos nisso, mas posso falar nisso um bocadinho. Porque as pessoas perguntam, porquê é que saíste da Prozis, não é? É uma das perguntas que me fazem mais. E uma das principais razões foi os meus valores pessoais. Ou seja, quando eu percebi que os meus valores estavam desalinhados com a expectativa que a empresa tinha de mim. E então, se nós soubermos os nossos valores, basta confiar, porque nós temos a capacidade de fazer o que nós quisermos. E isso tenho a certeza absoluta, porque eu vivi isso. Eu posso afirmar isto sem problema nenhum, porque não é com basta da treta, eu vivi mesmo isto. Estás a ver? Então, eu diria, confia e sabe claramente o que queres e o que não queres. Okay? E isso tem a ver com os teus valores e com o que é que tu queres desenhar para a tua vida. Vamos aqui muito ao autoconhecimento também, não é? Traçar. Exatamente, é isso mesmo. Muito bem, Rui, obrigada. Obrigado, Mariana. Por ter trazido perguntas diferentes, desafiantes aí. Foi muito fixe, obrigado. E fico desde já convidado se houver uma segunda oportunidade. Vamos a isso, second edition, muito bom. Gostei muito das tuas perguntas e espero que as pessoas que estão a ouvir também que tirem algum valor disto. E qualquer coisa também podem enviar mensagem e alguma questão que tenham assim mais em particular, fiquem à vontade, ok? Excelente. Obrigada, Rui. De nada. Olá, bem-vinda ou bem-vindo ao Techia Talks, um podcast sobre carreira, sucesso e desenvolvimento pessoal. Perguntas desconfortáveis para pessoas inquietas. Junta-te a nós nesta jornada pessoal e profissional.